Olá, nós que trabalhamos com juizados especiais, nós sabemos que os juizados especiais têm vários critérios. Dentre eles o critério da simplicidade, da oralidade, da economia processual. Todos eles com um objetivo maior, que é o alcance da pacificação social. Para alcançar esse princípio maior, que é o princípio da pacificação social, nada melhor do que investir na nossa antiga conciliação. A conciliação, nossa velha conhecida, agora é tratada ou vai ser tratada de uma maneira diferenciada. Nós temos hoje uma ideia muito clara de que só o sistema jurídico ele não tem condições de resolver todos os conflitos. Então, por isso, a importância da interdisciplinaridade. Nós vamos estar trabalhando a conciliação, lembrando da psicologia, de algumas regras da ciência da administração, de algumas regras da antropologia, da neurolinguística, da comunicação em geral. Por isso a nossa antiga conciliação vai ser apresentada de uma maneira inovadora. Nesse vídeo que nós produzimos, nós vamos encontrar algumas ferramentas, algumas técnicas que têm feito da conciliação alguma coisa diferenciada. Tem produzido um resultado muito interessante. A começar pela apresentação pessoal, a indagação das partes de como elas preferem ser chamadas, aquilo que os franceses chamam de rapport. Na linguagem nacional, nós podemos tentar traduzir isso como um bom relacionamento, uma forma de estabelecer um bom relacionamento. Vamos verificar a possibilidade de trabalhar com sessões privadas, ouvindo uma parte, separadamente, ouvindo a outra parte, para tentar fazer com que os interesses aflorem. Vamos estar trabalhando a ideia de posição e interesses, daquilo que se chama lide processual, aquilo que é trazido para as partes no processo e aquilo que verdadeiramente interessa a essas pessoas que comparecem ao ambiente dos juizados especiais. Vamos verificar que existe uma técnica chamada inversão de papéis e o conciliador vai apresentar alguma coisa que nós não podemos dizer que seja um modelo ou uma referência a ser seguida. Não, cada conciliador, no âmbito do seu estado, atendendo às peculiaridades regionais lá da sua localidade, vai saber como trabalhar essas ferramentas e essas técnicas de conciliação. Entretanto, o exercício dessas técnicas e ferramentas de conciliação certamente vão fazer com que nós, que gostamos dos juizados especiais, que trabalhamos com os juizados especiais, possamos alcançar um valor maior, que é o valor da pacificação social. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Leonardo Amorim, quem é? Sou eu. O senhor? Leonardo Amorim, representante do Banco Beta Ômega, a senhora? Sou eu, Simone. Simone. Como que a senhora prefere ser chamada? Simone mesmo. Leonardo Amorim prefere ser Seu chamado? Amorim. Amorim. Seu Amorim. Seu Amorim. O senhor está com o seu advogado? Sim, doutor Rodrigo. Doutor Rodrigo. O senhor está com o advogado do banco também? Tomás. Meu nome é Roberto, eu sou conciliador aqui dos juizados especiais e o objetivo maior da conciliação é tentar fazer com que nós consigamos, na medida do possível, atender os seus interesses. Eu vi que o senhor fez um pedido, né, em face do banco Beta Ômega e, ao mesmo tempo, procurar também entender as situações do banco e tentar ver o que a gente consegue resolver. Eu não sou juiz e, portanto, tudo que nós falarmos aqui, os senhores podem ficar bem tranquilos. Eu até gosto de dizer que é importante que a gente fique à vontade numa sala de conciliação, porque eu não vou usar isso aqui, porque eu não sou juiz, eu não vou julgar o caso e nem vou contar para o juiz o que aconteceu. Se tiver alguma proposta que não for aceita, alguma coisa assim, isso não vai ficar consignado em lugar nenhum, não há então essa preocupação dos senhores, e quero dizer para os advogados, né, doutor Rodrigo, doutor Tomás, da mesma forma, né, tudo que for conversado aqui na conciliação não vai ser repassado para o juiz. É possível também que a gente precise fazer algumas vezes uma sessão privada. Ouvir primeiro o senhor separadamente, ouvir a senhora separadamente. Se isso for necessário, então, nós vamos conversar para que isso aconteça.
E eu queria saber também se eu posso contar com a colaboração da Simone, do senhor Amorim, para que enquanto um estiver falando, para que o outro escute, né, e não interrompa. É importante que a conversa então flua de uma maneira boa até o final, né, apresentando cada um a sua versão. Senhor Amorim, o senhor acha que dá para cumprir esse acordo? Perfeito. No sentido de, quando ela estiver falando, o senhor escuta? Certeza. Dona Simone, dá para cumprir isso? Ah, O senhor podia começar contando o que aconteceu? Eu sou cliente do banco Beta Ômega já há bastante tempo, uns 8 ou 9 anos, e fiz um empréstimo lá de R$10.000, pagar em várias parcelas. A parcela era no valor de R$311, e eu paguei rigorosamente em dia. Eu sou contador e eu tenho por hábito ter toda a contabilidade de casa. Sei exatamente o dia, o banco que eu paguei, isso é tudo anotado, tudo direitinho. E há 3 semanas atrás, eu fui fazer uma compra com minha esposa, estava eu, minha esposa e a mãe dela, e a gente foi a uma loja no shopping para poder comprar armários. E aí passamos horas lá escolhendo o armário e tal. Já era a 3ª ou 4ª loja que a gente vai, e na hora de pagar, tá lá contando uma negativação no meu nome. É uma situação realmente que me tirou o chão, porque eu não tive reação na hora. Eu estava tão indignado com a situação, porque eu não sabia o que fazer, né? A funcionária da loja te olha para você com a cara inadimplente, né? Você está com problema de cadastro, de mal pagador, e aí aquilo me deixou assim, eu voltei para casa totalmente constrangido, sentei, juntar a documentação que eu tinha, os comprovantes de pagamento todo, fui lá mostrar para minha esposa, para minha sogra, dizendo que estava tudo ok, que eu ia tomar providência. Entrei em contato com o serviço de atendimento, 0800, e lá eles, primeiro, depois de musiquinha para cá, musiquinha para lá, aperta o botãozinho, depois de meia hora escutando musiquinhas e digitando numerozinhos, você atende para uma pessoa que fala para você passar um fax do comprovante de pagamento. Expliquei para ele que não tinha fax e que eu precisava daquela situação, que eu tinha comprado um móvel, um armário, e que eu precisava estar com o nome limpo para poder comprar o armário. Que ela falou que a liberação demora, porque aí depois você manda, que vai comprovar, que vai pedir para dar baixa. E eu falei, não, então eu vou resolver direto no banco, porque primeiro que eu não tenho fax, segundo, aí isso foi na sexta-feira. Na segunda-feira eu fui no banco, foi o pior final de semana da minha vida, porque lá em casa o assunto era que eu tinha deixado de pagar. Esse banco é o banco que o senhor tem conta? Foi, é o banco que eu teve conta. O assunto do final de semana, do final de semana inteiro era: como é que você deixou sem pagar? Eu falava, eu paguei. Como pagou? Está cortando lá. Mas está aqui o comprovante de pagamento, deve ser outro que você deixou de pagar, né? Então é uma situação muito... Aí qual outra? Está tudo aqui. Então está cortando lá, o banco não ia errar. Pois é, o banco errou feio, errou com quem não deveria ter errado. E aí lá no banco, expliquei para a moça, aí ela falou, não, aguarda que vai falar com o gerente. Esperei pra caramba, atendeu um monte de pessoa. Aí quando eu fui falar com ele, ele falou que, eu falei, olha, o meu nome foi negativado, estou com todos os comprovantes aqui. Ele falou, já estou sabendo, o seu caso já tá no jurídico. Eu falei, olha, os comprovantes estão aqui. Aí ele pegou, olhou e falou, o seu programa já está no jurídico. E assim... Quem que era esse gerente? Era o Marcos. Gerente lá há muito tempo, mas assim, eu me senti mal. Eu saí de lá pior, eu não devia ter saído de lá. Eu saí de lá tão chateado que na hora que eu estava passando pela porta do banco, eu tomei uma decisão, que foi de entrar na justiça. Porque eu vi assim, não deviam ter negativado, podiam ter resolvido por telefone, podiam ter resolvido na agência. Já estava pago. E ainda ser tratado de jeito, quer dizer, além de tudo isso, o gerente me conhecendo como me conhece, né, tipo assim, tá bom, tá, sabe, eu me senti muito mal, achei que eu fui tratado como um mal pagador. É como se eu tivesse acabado, tá atrasado, então paga, já pagou? Como assim, já pagou, então podemos tirar.
Né? Na verdade, até, Já salvo estava engano, paga a dívida, já então. estava paga há muito tempo, estava paga na data do vencimento. Então, Salvo engano, foi esse o termo que o gerente já falou assim, mas então você já pagou? Eu falei, não, já estava pago. Aí ele deu lá, então tá bom, já está no jurídico, vamos resolver isso. Então, uma situação... Pelo que eu estou entendendo, então, seu Amorim, o senhor tem conta nesse banco, Beta Ômega, né? Já faz tempo, pelo que eu entendi. Essa conta, o senhor mantém normalmente seus pagamentos? É a minha conta pessoal e a conta do escritório de contabilidade também. E o senhor, como contador, leva tudo certinho, toda a contabilidade. Estava com a sua conta paga, foi comprar os móveis com a sua família, e aí veio o resultado de que... com minha esposa e a mãe dela. E a mãe dela. E a sua sogra. Isso. E esses móveis a senhora acabou comprando? Não, Não, comprou? como? Acabou não comprando, então. Não comprei até hoje. Móveis do que era? Isso é outra situação gravada, que é o seguinte, o que agravou mais ainda, que assim, realmente uma situação que eu não desejo, nem ao Marcos, que eu estou com tanta raiva dele, que eu não desejo mais isso, eu não desejo nem a ele. Que é o seguinte, esses móveis eram armários de quarto de neném. E por quê? Eu e minha esposa estamos reformando a casa porque a gente está pensando em ter filhos e a gente já quer ter, já está com tudo pronto. Certo. E aí, na hora que a gente está lá para pagar aquele clima, já tá aqui lindo, escolhemos aquilo que quer, aí a moça fala, olha, problema cadastral, você não vai poder levar o móvel. Aí, porque não tinha condição de pagar à vista, é um quarto inteiro e tal. E o financiamento lá era muito bom, aí eu falei, não, deve ter alguma coisa errada. Ela falou, não, tá contando o pagamento aqui da onde? A gente não pode falar. Eu falei, mas fala pelo amor de Deus. Beta Ômega. Aí ela falou, o primeiro comentário que eu vi foi da minha sogra, dizendo o seguinte, como querem ter filhos? Não conseguem nem fazer a contabilidade da casa, né? Ter filhos é uma responsabilidade muito... E resultado, final de semana inteira ouvindo. Antes de ter filho, tem que ter... Nome limpo na praça, tem que ter essas coisas. Então isso é uma situação... e na segunda-feira eu vou no banco, o mínimo que eu esperava é o seguinte, não, senhor me desculpa, olha aqui, já resolvemos aqui, não. Já está no jurídico. Essa é a resposta que se dê. E pelo que eu entendi, o gerente teve a percepção de que o senhor não tinha pago, só pagou depois. Eu acho que porque eu sinceramente, o meu contato com ele foi tão relâmpago, sabe? Que ele só pegou, ele falou assim, então você já pagou? Já? Eu falei, não, já estava pago. Ele pegou, deu uma olhada e falou, já está no jurídico. Então é essa a situação. O senhor, pelo menos, queria um pedido de desculpa naquele dia que o senhor foi lá. Mínimo, né? Acho que... É bom deixar claro para o conciliador, doutor Roberto, você se sentiu humilhado. Não, foi terrível. Explica para ele que você nunca teve seu nome até então negativado. Pelo que o relato que eu até anotei aqui, o senhor sempre manteve tudo certinho, sabe o que pagou, o que está indo para pagar. Tanto que a gente só está tendo filhos agora porque assim, controladinho, aquela situação de não, agora vamos ter a folga, vamos nos organizar, vamos fazer. Aí vem uma situação dessa, e é uma situação muito... E assim, na minha família todo mundo brinca comigo que eu sou o cara mais Caxias e tal. Agora já estão falando, Caxias nada lá, ó. Já estava devendo, né? Deixa eu ele pedir o seguinte, então, seu Amorim. Agora eu quero conversar com a Simone, então quando eu estiver conversando com ela, né? Então eu queria pedir daí que o senhor ouvisse, né? Para a gente tentar, então, achar uma solução. Simone, a senhora ouviu o relato do seu Amorim? Eu queria que a senhora me dissesse, o banco tem intenção de resolver essa situação? O que a senhora podia nos passar em relação a essa situação? O banco tem todo o interesse em estar resolvendo essa situação. Eu estou percebendo que o senhor Amorim está bastante transtornado e tem trazido questões da ofensa moral que ele sente ter sofrido, né? Mas uma situação que me deixa um pouco surpresa é o fato dele estar pedindo o teto, né, como indenização. Dele é de 14 mil como reais. Indenização. E eu fico um pouco surpresa em função disso, uma vez que o banco já resolveu e tomou todas as providências no sentido de tirar o nome dele do SPC. O nome dele já não está mais. Foi tirado já? Já. Ninguém entrou em contato com ele para se desculpar. E uma vez que essa situação já foi resolvida, né, da forma adequada, eu entendo que pedir o teto é um pouco... deixa eu lhe perguntar, pelo que eu entendi, então o nome já foi retirado. Isso. Tem certeza? Isso. Eu só queria lhe perguntar o seguinte,
É importante saber se está certo, né? Porque ela está fazendo uma afirmação que eu não sei, até então eu estou desconhecendo. O cliente está aqui, veio aqui porque o nome dele estava sujo. Doutor Rodrigo, eu acho que vai ser muito importante. Faz parte do pedido dele isso daí. Doutor Rodrigo, você podia, só prestar atenção um pouquinho aqui no que eu quero lhe dizer. Acho que vai ser fundamental daqui a pouquinho, né, nós termos uma conversa mais direta e específica, né, com os procuradores, com os advogados, porque nós vamos ter muitas questões jurídicas ainda para tratar em relação a esse caso. Mas ao início, eu pedi para que quando um estivesse falando, a gente pudesse escutar até o final, até para não interromper o raciocínio, né? Então eu só queria, no primeiro momento, pedir a atenção do senhor no sentido de permitir que a dona Simone fizesse o relato integral e depois a seguir eu vou falar com o senhor, né, com o doutor Tomás, para a gente tentar então resgatar essas questões jurídicas. O que ficar sem resposta, imediatamente nós já vamos complementar. Poderia ser dessa forma, doutor Rodrigo? Não. Para a gente tentar? Mas só para esclarecer, já foi retirado o nome? Então, pelo que ela estava me dizendo, o nome já foi retirado. Né? E a pergunta que eu iria fazer, né, doutor Tomás, quer pontuar alguma... Não, só que a disposição de acordo existe. Perfeito. Eu acho que mas o reconhecimento de qualquer equívoco, erro, também compõe um acordo. Quer dizer, nós, aqui nessa conversa preliminar, nós não estamos admitindo nada, nós admitiremos num acordo. O advogado, né, é interessante até para as partes saberem, para nós aqui nos juizados especiais é fundamental, porque a sua participação, ela colabora, não permitindo que os direitos sejam assegurados sempre, né, por parte dos seus clientes. E se nós conseguirmos um acordo, a redação do acordo vai ficar integralmente a critério daí e mediante o crivo dos advogados. Então, os senhores podem ficar tranquilos em relação a isso. Eu só queria primeiro perceber, então, a disponibilidade do banco. No discurso e na forma como o senhor Amorim apresentou a questão, eu percebi que para ele é muito importante. Desde o início ele queria um pedido de desculpas do banco. Gostaria de saber se isso é possível, independente, volto a dizer, aqui eu não sou juiz, eu não estou julgando, tudo que for falado aqui nós podemos manter até confidencial, eu não vou contar para o juiz o que aconteceu, não vão ser consignadas propostas não aceitas, mas eu acho que é importante então saber do banco se há essa possibilidade do banco fazer um pedido de desculpas formais, né, para o senhor Amorim. Na verdade, assim, eu estou aqui representando o banco e eu tenho todo o interesse de estar resolvendo essa questão, né? Até entendo que o senhor Amorim é cliente antigo do banco, a gente também tem o maior interesse em estar mantendo o nosso relacionamento com o senhor Amorim e otimizando esse relacionamento. Então, a minha disponibilidade é toda no sentido de resolver a questão. Se for preciso oferecer um pedido de desculpa formal, inclusive por escrito, a gente pode estar trabalhando nesse sentido. A única questão que eu vinha colocando era que, assim, como ele tem referido a prejuízos, né, de ordem moral, pedir o teto me pareceu um pouco despropositado. Pelo que eu percebi do que a senhora está dizendo, então, é possível, então, nós fazemos esse acordo, é possível esse pedido de desculpas, em relação ao nome dele já consta, então, que já foi retirado, mas ainda, pelo que eu percebi, é importante que não haja confusão em relação ao que o gerente, a princípio, parece que disse, como já foi pago, então tudo bem. Mas me parece que o seu Amorim deixou claro que ele quer alguma coisa que demonstre que naquela data isso já estava pago. Né? A gente pode estar trabalhando nesse sentido de colocar isso explicitamente, né, num pedido formal de desculpas. E em relação à questão do valor, eu acho que pelo que eu percebi, é uma preocupação sua em relação também ao pedido dele, que foi o valor máximo do banco. Né? Em relação ao valor, eu gostaria muito de contar daí com a colaboração dos advogados, que já conhecem mais ou menos aqui os parâmetros da comarca, os parâmetros das turmas recursais de juizados especiais, que já tem mais ou menos parâmetros de situações semelhantes, para que a gente pudesse, para frente, tentar achar um valor que possa atender os seus interesses e possa, na medida do possível, ser compatível com aquilo que o banco tem de limite nisso. Pelo que eu vi, a boa vontade do banco, senhor Amorim, no sentido de, a dona Simone deixou claro que vai tentar viabilizar o máximo possível para tentar atender os seus interesses. Alguma coisa a mais que o senhor desejaria? Se o gerente Marcos tivesse um décimo, tá? Dessa disposição que a
como é que é, Simone, né? A senhora Simone. Está tendo aqui, tinha resolvido lá. O senhor imagina que se o senhor estivesse na posição do banco, como que o senhor acha que deveria ter sido o procedimento do banco? Eu acho que existe uma tendência hoje, parte do pressuposto, que todo mundo é picareta, tal. Então você paga isso que está errado. Então assim, não, você está pago, tá? Então manda tirar o nome e apresenta a documentação. Não é assim, apresenta a documentação todinha, aí daí é 3, 4 dias que vai tirar o nome. Não é assim, sabe? Poxa, sou cliente do banco, nunca tive nada. Eu acho que quando eu liguei para o 0800, ali mesmo já poderia ter tido alguma medida nesse sentido. Para tentar solucionar de maneira mais rápida. A única possibilidade de solução era enviar o comprovante de pagamento mediante fax. Fax eu não tenho e não vejo como o banco não tenha. Eu tenho os dados lá do pagamento, eu passava os dados e ele ia atrás. Não foi que resolveu. E o Marcos, da maneira que ele me atendeu, ou seja, ele me conhecendo como ele me conhece, lá de tanto tempo. Ele sabia, quando eu fui falar com ele já tinham passado que era o caso de negativação. A primeira pergunta que ele falou, então você já pagou? Eu falei, já estava pago há muito tempo. Ele, deixa eu ver, quer dizer, ainda estava dando a minha palavra. Aí pega o papel, a tua situação já está no jurídico. Sabe, quer dizer, eu não sentei então, senhor, na cadeira. Se estivesse na situação do banco, o senhor... No mínimo, senta aí, seu Amorim. Se o senhor quer uma água. Perfeito. Né? Eu queria saber só da dona Simone, nesse caso específico, então é possível dar atendimento a essa questão? É possível a gente já estabelecer mais ou menos o que seria viável como proposta para tentar eu já entendi que eles reconhecem a necessidade de um pedido formal de desculpas, pelo que a Simone acabou de Isso até pode ficar talvez até no próprio termo consignado, para o senhor poder levar hoje até, talvez para mostrar já para sua família isso. Mas o nosso pedido é uma publicação em jornal para tentar reparar um pouco desse sofrimento que meu cliente Amorim está tendo. Doutor Rodrigo, eu só queria, talvez a gente pudesse só pontuar uma situação aqui, que pelo que eu percebi do seu Amorim, a publicação em jornal talvez pudesse até ser suprida por essa declaração, para que ele pudesse levar para... Porque o interesse familiar me parece que é mais importante aqui nesse caso. Uma coisa que para mim é importante é o seguinte, não basta dizer que eu resolvi o problema. É importante dizer que já nunca houve. Porque é muito fácil chegar lá em casa hoje e o pessoal chegar lá e falar assim, resolveu porque se pagou, né, meu amor? Não paguei não, já estava pago. Então a questão dessa declaração e desse pedido de desculpa, acho que está definido. Então a gente já pode fechar que isso o banco já se comprometeu a fazer. Jornal de grande circulação, com ampla divulgação. Correto, é isso, né, Amorim? Não, doutor, eu para ser sincero assim, se declarar que já está resolvido, que já está resolvido, que já estava resolvido, que não houve problema, que houve falha do banco, que as prestações estavam pagas, até o negócio do banco é mais o seguinte sentido, sabe aquela vontade de espurrinhar o banco mesmo? Que absurdo, como é que faz assim com o gerente? Agora eu acho que está vendo boa vontade, acho que de lado a lado. Faz esse gerente do banco para assinar a declaração, do próprio punho, ligar para o Amorim pedindo desculpa. Inclusive, assim, eu queria estar colocando para o senhor Amorim que o senhor Marcos, até por se saber não tão hábil para estar lidando com a situação, transferiu que essa situação fosse resolvida pelo jurídico, né? E que, com relação ao fax, nós no banco nós temos um acesso muito fácil, né, ao aparelho de fax, então a gente entende que isso acontece com as demais pessoas. Né? Não tinha me dado conta que só teria dificuldade de ter acesso ao fax, então eu entendo que isso possa ter trazido algum transtorno para o senhor também. E a gente pode fazer essa declaração. Chegando num bom termo se o senhor Márcio, né, Marcos, fizer uma ligação para o senhor e se desculpar. De desculpas. Eu penso que saindo daqui com isso, eu acho que essa questão familiar, principalmente, que incomodou e que humilhou, né, o seu Amorim naquela situação, pode ser resolvida. Eu dependeria ainda da avaliação agora dos advogados, dentro desses parâmetros que os senhores já sabem, mais ou menos, conhecem muito melhor do que eu como conciliador, haveria um limite, uma proposta que pudesse ser feita para a gente tentar fechar esse acordo, até porque nós já estamos conversando há algum tempo e, infelizmente, temos também outros casos, né, para resolver, que temos na pauta. Então eu queria pedir para a gente tentar objetivar um pouquinho, tomando esses critérios objetivos, né, atendendo, claro, sempre a expectativa dessa diferenciação da questão que gerou para ele um dano maior. Né? Eu acho que agora nós compreendemos
mais ou menos, a necessidade do senhor Amorim. Então, esse pedido de desculpas, ele é possível. Se ele for feito de maneira particular, ele implica um desgaste de imagem ao banco. Se ele for feito em circulação em grande jornal, ele implica um desgaste grande ao banco. Então, se resolver a sua questão de imagem, uma declaração isentando plenamente de qualquer comportamento reprovável, afirmando que o senhor pagou sempre em dia, isso resolve o seu problema? Resolve, doutor? Então, acho que isso... Mais a indenização, né, doutor? Isso estou falando, tem dois aspectos, o plano da imagem e o plano da pecúnia. Porque é o plano da... A gente está aqui tentando, se o doutor Tomás me permite, a gente está dividindo em dois momentos sim. a questão da reparação do pedido, da sua reparação em relação ao pedido de desculpas, depois a reparação do seu dano moral, da humilhação que você sofreu. Inclusive, doutor Rodrigo, dá para até sair daqui hoje já com alguma solução, então, até fazer consignar alguma coisa já no próprio termo, para ele poder já levar hoje para casa. Tá, ok. É possível, e nós nos comprometemos, inclusive, enviar uma versão em papel timbrado, assinado do banco, pelas autoridades, pelo gerente Marcos, pelo supervisor, do gerente Marcos. E nós não podemos obrigar alguém a ligar, mas nós vamos pedir com bastante ênfase que ele faça para que isso possa acontecer e recomponha, que nós não temos cabível. Agora, então, para mim atende. Atende? Não, porque a outra proposta era divulgar no jornal. Não, mas eu não faço questão dessa coisa de jornal, não. Então, essa parte, estamos acordados, estamos de acordo. Inteiro, né, doutor? Vamos ver, então, porque a gente está fazendo um acordo... integral. Do todo, só com parte. Certeza, com certeza. O encaminhamento dessa primeira fase está mais ou menos dentro do interesse do meu cliente. Sem deixar de considerar que o pedido inicial era de uma divulgação, de uma ampla divulgação. Sim. Vamos ver como é que fica a segunda parte para ver se a gente chega a uma composição. Okay. Eu até queria pedir só para os senhores, só para não voltarmos mais, as questões que estão resolvidas, né? Por exemplo, a questão da desculpa, já está resolvida? Então, está resolvida, já tendo esse interesse, vamos encerrar. E vamos passar agora, eu queria pedir, porque agora a avaliação dos senhores é importante, em relação ao valor, tomar esses critérios objetivos mesmo para a gente poder fechar esse acordo. Por falar em critérios objetivos, nós temos agora que abordar na questão da indenização em pecúnia. Nós compreendemos o dano à sua imagem, a necessidade que o senhor tem dessa reparação, só que eu tenho autorização do banco para fechar um acordo dentro da faixa que as condenações normalmente ocorrem. Mas o doutor Rodrigo conhece bem. Como é que está hoje essa... Nós podemos fechar entre 3 e 5 mil. E é isso. Fora disso, não dá para fazer acordo. E aí nós perdemos também, inclusive, a parte da... Eu só queria que o Amorim... Eu já estou entendendo que o colega já está fazendo a proposta de 5 mil para poder a gente conseguir abrir essa negociação e eu poder explicar para o meu cliente o que é a praxe das ações, das indenizações que ocorrem aqui no juizado especial. É porque aqui já considerando que 14 mil? Sim, é 14 mil, não é 14 mil. O pedido, deixa eu só explicar, só para o senhor que aqui o juizado especial tem um limite máximo de 14 mil, né? Então esse é o limite máximo, né? Então se o processo for, eventualmente, não der acordo, for para o juiz, o máximo que o juiz pode dar é 14 mil. Em face dessa nossa negociação, dessa nossa conversa, o banco está se comprometendo a fazer algumas coisas que interessam ao senhor. Então eu queria que o senhor, do seu lado, também pudesse avaliar que o banco tem algumas limitações, né, para ver se a gente consegue fechar num valor que seja razoável, que possa... Eu queria colocar um detalhe objetivo, é que normalmente, quando essas questões vão a juízo, havendo condenação do banco, o banco acaba sendo condenado a alguma coisa entre 3 e 5 mil. Então, a minha autorização como advogado é para fechar um acordo dentro dessa faixa, em que as condenações normalmente ocorrem. Essa transação ideal, implica pelo menos uma concessão, abrir mão de alguma coisa. Quer dizer, eu só estou abordando por um aspecto bem prático, que essa é a minha liberdade. O valor seu foi de 14, mas a questão que o banco está trazendo, né, é de que... Porque quando eu conversei com o Rodrigo, a gente ouve muito essas televisões, essas coisas assim, de filme e tal, parece, as indenizações são muito maiores, né? Aí eu até perguntei para ele assim, quanto não vai? Não, você pode pedir, a gente pode ver aí qual é o valor e tal, a gente chegou a falar em torno de 100, 150, aí eu perguntei, quanto tempo demora isso? Aí ele chegou e falou, olha, só que aí a sessão e tal, eu falei, não, mas eu tenho que ser uma coisa mais rápida, porque nesse período todo eu vou ficar aguentando lá em casa. Aí eu falei, não, a gente pode entrar no juizado tem até 14.
Então, se estão falando aí que normalmente condena em 3 a 5 mil, significa, né? O quê? Não é 14? Daí o doutor Rodrigo vai poder lhe explicar melhor, porque é o seguinte, né? O teto é 14 mil, mas 14 mil seria o máximo. O máximo, exatamente. Mas eu acho que, doutor Rodrigo, o senhor podia tentar, na medida do possível, verificar... Como eu já tinha esclarecido para o meu cliente, o meu interesse é o interesse dele. Cada um sabe da sua realidade financeira e da sua necessidade financeira. Ele está ciente e consciente que a opção do juizado especial tem o essa seu limitação. bônus e tem o seu ônus. O senhor sabe que eu estava percebendo, né, que o seu Amorim, quando falou comigo, a última coisa que ele falou foi de valor, né? Então ele falou toda essa questão dessa humilhação. Exatamente. Então, para mim, o valor é o que eu falo, uma assim, coisa secundária. eu diria o seguinte, o valor para mim só tem uma finalidade, sabe? Para que isso não aconteça? Que o banco sofra de alguma forma. Porque fazer essa carta, fazer isso aí que ele falou, não significa nada para o banco. Até acho que fosse 14, para mim significa muito. Nem acho que os 14 mil vai significar. Mas eu acho assim, de alguma forma, alguém lá no banco, tá? Vai pensar se não podemos continuar repetindo isso, porque se for assim, de 14 em 14 em 14, bom, agora já vi que não vai ser 14, mas seja lá qual for o valor, de tanto em tanto em tanto, uma hora a gente tem que tomar uma providência. Eu acho que isso é que é importante. Mas pela percepção então que eu tive, é possível então a gente fechar esse acordo dentro desse limite que o banco fez? 5 mil, doutor. Posso só fazer uma colocação? 5 mil reais é mais do que um mês do salário do Marcos, esse funcionário que o distratou. A minha situação, não, porque eu até entendo que 3 e 5, tá? Seja a situação normalmente das condenações, as situações que o banco estejam fazendo acordo. Mas isso há de convir que a minha situação é diferente. E isso, se for para o juiz vai perceber isso. Certo. Senhor Amorim, então eu só queria dizer o seguinte, há essa possibilidade de uma contraproposta, só para a gente ver se define isso? Podia aumentar um pouquinho esse valor para a gente tentar sair daqui? Eu sei que o limite do banco é esse, mas em face das peculiaridades do caso, na verdade, no interesse de manter um bom relacionamento com o nosso cliente, ele é cliente do banco, antigo e tudo, a gente pode estar oferecendo 5.500. Tá? Vamos fechar em 5.500? Vai acabar hoje isso aqui, não vai? Acaba hoje. Como é que vai ser feito esse pagamento? A gente faz o pagamento agora. Imediatamente. Tudo pode consignar. Assinado pelo Marcos? Sim. Claro. Bom, mas o termo de acordo vai consignar também os elementos que o seu Amorim... Não, tá certo, vamos acabar com isso hoje. Então eu quero agradecer a presença dos advogados, que foi fundamental para esse acordo, quero agradecer o senhor, quero agradecer a senhora, e dizer que os juizados especiais alcançaram um objetivo maior, que é a pacificação social. Muito obrigado, e eu vou para a minha próxima audiência. Ok. Obrigado. Boa noite. Boa noite. Tiveram alguma dificuldade para chegar aqui? Não. Deixe eu me apresentar, meu nome é André Azevedo, eu sou conciliador indicado pelo tribunal para auxiliá-los nesta noite. Eu gostaria de verificar se eu registrei corretamente os seus nomes. Eu estou aqui à minha esquerda com a senhora Cardoso, é isso? Sim. Representada pelo... Tomás Azevedo, eu sou advogado amigo da família. Como é que gostariam de ser chamados? Senhora Cardoso. Tomás. E aqui, ao meu lado direito, o Hospital Santa Vi, com o preposto... Leonardo Amorim. Ok. E... Doutor Ivan. Ok. Como é que gostariam de ser chamados? Senhor Amorim. Ok. E... Ivan. Muito bem. Eu estou aqui como um conciliador, não estou aqui como um juiz, não tenho poder de decisão, não vou impor ou sugerir qualquer tipo de proposta. Meu papel aqui é um facilitador, eu vou ajudar os participantes a entender metas e interesses e principalmente expressar essas metas e interesses de uma maneira eficiente. É um processo informal, ele requer a participação das partes como dos advogados, a participação de todos é muito importante, os advogados também são muito importantes para a conciliação, na medida em que são eles que vão esclarecer quais são os direitos aplicáveis a essa situação e, sobretudo, porque bons advogados são muito importantes para a conciliação na medida em que apresentam propostas que até mesmo as partes não conseguiram enxergar. Bom, cada parte terá a oportunidade de falar, a ideia é que as partes falem sem interrupção. Ok? Concordam com isso? Sim. Cada um ouve o outro, tentar entender a perspectiva do outro sem interrupções. Bom, o que for dito aqui vai permanecer confidencial, eu não posso ser chamado como testemunha,
né? E, eventualmente, se alguém admitir responsabilidade ou admitir culpa, não poderá, isso não poderá ser usado em juízo, como se fosse uma assunção de responsabilidade. Bom, eu queria ainda comentar rapidamente sobre o nosso tempo. A gente tem aproximadamente 45 minutos para tratar essa questão. Eu gostaria realmente de ouvi-los por mais tempo, mas as limitações do tribunal não permitem em função da pauta. Então, desde já peço a colaboração de todos em relação a isso. Alguma dúvida em relação a essas regras? Não? Quem propôs a ação foi a senhora Cardoso. Então, senhora Cardoso, a senhora gostaria de comentar um pouco sobre o que a trouxe aqui? É até difícil falar nisso, porque faz mais ou menos 6 meses que o meu marido faleceu e essa história começou com o tratamento que eu recebi por parte de uma enfermeira na UTI do hospital onde ele faleceu. E meu marido era uma pessoa muito boa, a gente vivia muito bem e nós tínhamos nos comprometido que até o final da vida a gente ficaria um ao lado do outro. E tinha uma enfermeira que chegou a dizer que eu estava atrapalhando o andamento da intervenção dela na saúde dele. E na verdade eu acho que ela está prejudicando outras famílias e me prejudicou, né? O que eu tinha prometido para ele eu não pude cumprir, que era ficar ao lado dele até a hora da morte. E eu quero que o hospital faça alguma coisa no sentido de tirar essa funcionária, porque ela foi muito inadequada, foi pouco sensível. E eu me sinto muito sofrida com essa história, muito abandonada, muito... Na verdade, eu não sei nem o que dizer. Eu acho que tem um direito meu aí que está lesado, que eu não sei qual é. Cabe um esclarecimento aqui. Sim. Nós entendemos que a senhora Cardoso sofreu um dano de natureza moral e, em razão disso, o pedido que nós entendemos possível de reparação desse dano. E, por haver optado por essa via, né, do juizado especial, nós estamos limitados pelo teto. Isso explica, sem tirar nada do que a senhora Cardoso falou, apenas explicando o pedido, a petição inicial. Ok. A senhora Cardoso gostaria de acrescentar algo mais? Eu estou muito abalada, eu prefiro não falar mais. Senhora Amorim? Bom, queria primeiro, senhora Cardoso, lamentar profundamente o que a senhora está passando. A perda de uma pessoa sempre é alguma coisa muito dolorosa para todos, né? E o hospital Santa Via está realmente sensibilizado com toda essa situação. Não é o senhor Cardoso, quando chegou no hospital, o diagnóstico dele era de metástase, né? Ele estava em um estado muito avançado e ele foi encaminhado diretamente para a UTI. E veio com uma recomendação do médico que pediu a internação de que ele que permitisse que a senhora Cardoso ficasse mais tempo do lado dele. Entretanto, por se tratar de uma UTI, né, o nosso hospital tem uma UTI muito grande, são vários leitos, e as UTIs não permitem acompanhantes. Né? Por quê? Porque lá o monitoramento é 24 horas, não tem nem espaço físico para acomodar o acompanhante. Então o que se faz lá é meia hora de visita no período da manhã e no período da tarde. Desde o começo da internação do Sr. Cardoso no nosso hospital, a senhora Cardoso sabia dessa regra e sabia o quanto nós a flexibilizávamos, essa regra, em razão da situação específica. Evidentemente, em determinados momentos de procedimentos de médicos e tal, ela era convidada a se retirar. Muitas das vezes isso se deu de forma tranquila, mas infelizmente, em um dado momento, entre a senhora Cardoso e uma enfermeira chefe do posto de enfermagem da UTI,
houve algum entrever, algum problema que nós ainda não diagnosticamos com clareza, nós não sabemos realmente o que aconteceu, porque a enfermeira também se limita a dizer que estava cumprindo a sua obrigação de de retirar pessoas que não fazem parte do quadro da UTI. Acrescentando que ela dizia que eu estava atrapalhando. Vamos só para fazer a conciliação andar de maneira fluida, deixar o senhor Amorim comentar, porque eu quero muito ouvi-la, vamos dizer assim, prolongadamente, exatamente tudo que a senhora tem a dizer. Mas agora vamos tentar fazer um de cada vez que vai funcionar melhor. Então, essa era a situação. E aí houve esse problema. Lamentavelmente, esse problema se deu muito próximo do óbito do senhor Cardoso. E a gente fica numa situação muito delicada em relação ao pedido dela, porque a nossa situação, nós já havíamos flexibilizado muito. Ela tinha dias que ela passava cerca de 2 horas e meia, 3 horas e meia no período da manhã, e mais 2 horas e meia, 3 horas e meia. Mas, infelizmente, as regras do hospital não são regras aleatórias. Elas existem em função de garantir segurança para o paciente, segurança para evitar risco de infecção hospitalar, para que os médicos tenham condições de melhor atender o paciente. E a senhora Cardoso mesmo lá talvez tenha percebido realmente como é difícil trabalhar dentro do espaço onde todos os pacientes estão em estado crítico, né, estado grave. A atenção realmente é muito dirigida. A gente lamenta profundamente. Em relação à enfermeira, ela é uma funcionária muito antiga da casa, ela tem bastante tempo de experiência. Senão ela não estaria num posto de tanta responsabilidade como que ela estava. E a gente lamenta o que tem acontecido. Eu gostaria muito que a senhora Cardoso entendesse que a atitude da enfermeira pode ter sido equivocada na forma, mas a atitude dela naquele momento específico de pedir para que a senhora se retirasse da UTI era uma atitude correta, porque já não era mais hora de visita e havia algumas limitações. Compreendo que talvez ela pudesse ter se comportado de uma forma em que não lhe causasse tanto transtorno. A gente lamenta. Agora, ficamos numa situação muito delicada em relação ao pedido, porque a gente acha que o hospital fez tudo o que podia ter feito em termos médicos e hospitalares para o senhor Cardoso. Fizemos muito além do que podíamos ter feito em termos de assistência que proporcionamos à senhora Cardoso. Mas compreendemos quanto ela deve estar passando, mas, por outro lado, a gente não sabe o que fazer mais, né? Lamentamos o que aconteceu, mas o hospital também tem os seus limites de atuação. Não é possível fazer mais do que a gente fez. Mais uma vez, eu quero que a senhora entenda, nós lamentamos o que aconteceu. O hospital não construiu seu nome exatamente nesse atendimento, mas temos limites. Doutor André, apenas complementando o senhor Amorim, nós realmente lamentamos a perda da senhora Cardoso. No entanto, o pedido é de danos morais e o hospital apenas cumpriu o seu dever de regular o acesso à UTI. Então não há nenhuma ilegalidade para que o hospital tenha que arcar pagando R$14 mil. Mas vamos comentar sobre essas questões e até mesmo outros pontos relacionados a valores num segundo momento. Eu acho ótimo o ponto que o senhor está levantando de tentar esclarecer quais são os pontos controvertidos aqui, né? Algum outro ponto que o hospital queira mencionar? Desculpe, doutor Ivan. Só ressaltando que a conduta do hospital era correta, era regular, de realmente limitar. Talvez a forma tenha sido inadequada, mas a conduta do hospital foi correta. Senhora Cardoso, a senhora tinha algo mais a acrescentar? Não, quando ele fala que a conduta do hospital foi correta, quer dizer, tinha uma enfermeira que estava sempre me ajudando a permanecer do lado do meu marido, no dia dos plantões dela. Essa outra que veio substituir, essa que eu sinto que é mais bondosa, que estava compreendendo a minha dor, é que foi grosseira, né? Que foi pouco sensível. É dessa em especial que eu acho que a gente deveria, que o hospital deveria retirá-la da função. Desculpe, eu não entendi. Foi a enfermeira-chefe? Tinha uma outra que era muito generosa comigo. Ela deixava que eu ficasse. Como ela burlasse
a lei do hospital, digamos, né? Não estou dizendo que ela burlava, que ela era mais compreensiva com a minha dor. Perfeito. Aí ela foi substituída por uma outra que foi muito inadequada comigo, sim, que tratava dizendo que eu estava atrapalhando, minha presença atrapalhava o tratamento do marido. Bom, deixa eu ver se eu entendi corretamente, fazer um pequeno resumo aqui, só para pontuar naquela mesma linha que o Dr. Ivan sinalizou. Há 6 meses e alguns dias, a senhora Cardoso e o marido estavam no hospital. O marido encontrava-se em uma situação bastante delicada. O hospital considerou que o senhor Cardoso estava numa situação delicada e envidou esforços para atendê-los dentro da sua possibilidade. E houve uma comunicação ineficiente entre uma das enfermeiras do hospital e a senhora Cardoso. Entre a outra enfermeira e a senhora Cardoso houve uma comunicação eficiente, acho que podemos dizer isso. Carinhosa, digamos. Ok. Além disso, a questão principal é a comunicação entre o hospital e a senhora, né? Existe um interesse seu de que esse tratamento fosse um tratamento cordial e que houvesse um bom atendimento médico, né? E a senhora está dizendo que houve um tratamento cordial por parte apenas de parte do corpo de enfermeiros e que teve uma enfermeira que não atendeu a esse interesse. E me parece que o interesse implicitamente indicado pelo hospital foi de efetivamente dar esse bom tratamento, esse tratamento cordial e, ao mesmo tempo, um bom atendimento médico, né? A princípio, são essas as questões e os interesses que foram apresentados. Entendi corretamente e deixei algum ponto de fora? É isso mesmo. Tá. Existem algumas outras questões que eu acho que valeria a pena, em função da delicadeza da situação, conversarmos em sessões individuais. Então, como eu comentei antes, eu vou me reunir em sessões individuais, começar novamente com a senhora Cardoso e devo me reunir com os dois, melhor dizendo, por aproximadamente 5 minutos, enquanto os senhores aguardam ali fora e a gente troca. Os senhores vêm aqui por 5 minutos e os dois aguardariam lá fora. Tudo bem? Então, vamos interromper 2 segundinhos e voltamos já nas sessões individuais. Senhora Cardoso, imagino que essa deve estar sendo uma das situações mais difíceis para a senhora, em função não só do falecimento, mas também de estar se sentindo, num momento tão delicado, desatendida, desprestigiada pelo hospital, não é isso? Isso mesmo, né? Esse senhor que falou, esqueci até o nome dele. Senhor Amorim. Senhor Amorim, ele trata a questão como se ele nunca tivesse perdido uma pessoa querida. Sim. Né? Como se não tivesse um amor na vida dele. E parece que ele não compreendeu que dentro do mesmo hospital eu tive 2 tipos de atendimento. Tive atendimento pela enfermeira-chefe da UTI, que foi muito calorosa, carinhosa, que se desdobrou compreendendo a minha dor. E que ela foi substituída por uma segunda, que foi muito grosseira. Eu até concordo que ela deveria ter sido só disciplinadora, que tem algumas coisas que são importantes na conduta, mas ela foi grosseira, foi pouco sensível à dor. Então, no mesmo hospital, eu vivi as 2 situações. A muito calorosa, muito generosa, e a outra grosseira. Agora, do discurso do senhor Amorim, a senhora teve a impressão de que realmente o hospital gostaria de ter o melhor tratamento possível, tanto de cordialidade como de tratamento médico também, não é isso? Eu acho que ele mostra que o hospital está empenhado em fazer o melhor tratamento médico. Só que o que eu estou falando aqui é mais que um tratamento médico. Sim, sim. É alguma coisa relacionada com a dor do outro. Quer dizer, uma pessoa compreendeu e a outra foi grosseira, chegando a dizer que eu estava atrapalhando o tratamento do meu marido. Tá certo. É inadmissível se pensar isso de uma esposa. Eu acho que ela realmente, acho que nunca deve ter amado. A senhora se sentiu incompreendida na sua dor? Ofendida mesmo, né? Ok. Foi difícil. A senhora pede que se
dê uma providência em relação a essa segunda enfermeira. Essa enfermeira... eu acho que ela está fazendo mal às pessoas que estão vivendo situações semelhantes, né? Existe uma diferença entre ser disciplinador e ser grosseiro. Eu acho que ela foi grosseira comigo e que outras famílias poderão passar por situações desse tipo. Então, quando a senhora pede o afastamento dela, no fundo tem o seu interesse de... Isso, eu estou começando a achar que eu represento outras mulheres que também vão ficar viúva, que também vão ter marido com câncer, que também vão ficar na UTI, que também gostariam de estar ao lado dele na hora da morte. Então, a senhora está comentando que tem um interesse de que o hospital dê um tratamento de empatia, de sensibilidade à dor dos familiares de pacientes e dos pacientes de uma forma geral, e não por intermédio de uma enfermeira só ou... Sim, isso mesmo. É como se fosse personalizar o atendimento. Ok. Nós estamos tão fragilizados quanto as pessoas que estão na cama, na UTI, né? Aliás, eu imagino que ele estava muito mais na dor física dele, porque ele já estava em aparelho de respiração. O câncer intestinal, ele teve metástase de pulmão. Okay. Então, eu que tinha o compromisso com ele de ficar ao lado dele. E a outra concedeu. Foi substituída por alguém que foi grosseira. Talvez se ela tivesse tido mais paciência comigo, eu teria compreendido. Como é que a senhora gostaria que ela tivesse conversado com a senhora? Eu acho que ela podia, em particular, ter dito muitas coisas, menos que eu estava prejudicando o tratamento do meu marido. Então, foi muito inadequada. Posso fazer uma intervenção? Sim, como houve um determinado comportamento, um determinado regramento durante um tempo, cria essa expectativa de que ela tem esse direito de continuar exercendo isso mesmo. Essa forma de visitação. Então, o que gostariam do hospital é que essas conversas ocorressem em particular, né, e que houvessem regras mais estáveis. Sim. E uma homogeneidade de tratamento das enfermeiras em relação não só aos pacientes, mas familiares dos pacientes, é isso? Talvez a outra tenha sido generosa demais, digamos. Mas eu estava acostumada com a generosidade dela. E chegou uma outra que era muito racional. Certo. E eu acho inadequada quando diz que eu estava atrapalhando o tratamento do meu marido. Tá. É uma ofensa, né? Por parte do hospital, me pareceu que o hospital tem o interesse de atendê-la bem e tem o interesse de se esforçar para ter esse trabalho de empatia, de tentar se colocar no lugar do paciente. Eu acho que é muito difícil para quem não está vivendo a situação como a senhora está vivendo, saber exatamente o que está se passando. Sim. A gente pode tentar, muitas vezes, imaginar o que vem a ser esse sofrimento, mas nunca vamos saber com certeza. Me deu a impressão de que o hospital tinha esse intuito, esse propósito de compreender, ou tentar compreendê-la nesse seu sentimento. Teoricamente. A senhora entendeu assim também o discurso do senhor Amorim? Teoricamente, eu acho que ele está dizendo que o hospital faz de forma homogênea o atendimento aos pacientes e aos familiares. Mas a impressão que eu tenho é que ele está num gabinete fora do hospital. Dentro do hospital, no corpo a corpo, no dia a dia. Foi diferente o tratamento que eu recebi na mesma UTI, no mesmo hospital, no mesmo caso. Uma pessoa generosa, acolhedora, que permitia que eu ficasse ao lado do meu marido, conforme eu tinha me comprometido com ele, substituída por uma pessoa grosseira que chegou a dizer que eu estava atrapalhando o tratamento do meu marido. Então é como ele não tivesse conhecimento do cotidiano, do que acontece realmente com as famílias. Então a senhora gostaria que ela tivesse registrado que compreende que a senhora está ali como um gesto de afeto, de amor ao seu marido e pedido para a senhora de uma maneira mais suave que desse o apoio ao hospital para que o hospital pudesse aplicar os procedimentos que a senhora compreende que foram corretos. Compreendo. Nós temos essa questão da comunicação que me parece que começa a ser compreendida. Vamos conversar na própria sessão individual com o hospital para ver se o hospital aceita eventualmente transmitir essa sua preocupação, que é uma preocupação, vamos dizer assim, bonita, no sentido de
fazer com que outras pessoas não passem o que a senhora É passou. vexame, né? Eu passei. Atendido essa questão de tratamento do hospital em relação a pacientes, existe alguma outra questão? Eu, sinceramente, acho que ela deveria ser punida. Tá. A gente vai conversar sobre isso juntos. Se ela não pode ser punida, então que paguem o que me devem, porque... É que agora não há mais como recompor, quer dizer, não é possível mais a senhora Cardoso passar aquele tempo que ela desejava e que ela achava importante, até como fator de qualidade de vida, nesse fim de vida do meu marido. Do marido. Nós entendemos que para reparar isso, o que nos resta é o dano moral. Tá. Doutor Tomás, a sua percepção como advogado, e aqui, quando a gente começa a falar em danos morais, quando tratamos de situações tão delicadas como esta, é por isso que a gente vai para uma sessão individual, vamos conversar com um pouco mais de liberdade. Muitas vezes, quando a gente começa a conversar sobre valores em relação a essas questões delicadas, as partes percebem como se o hospital dizendo não, eu não devo nada, equivalesse a dizer não, a senhora não sofreu. Né? E na verdade são questões bastante distintas. Eu acho que do próprio discurso inicial já deu para perceber que o hospital quer melhorar o tratamento em relação aos seus pacientes e acompanhantes. O discurso do Sr. Amorim diretamente comentava isso. Eu vou confirmar isso na outra sessão individual. Agora, considerando a possibilidade deles registrarem isso, a minha preocupação é como é que a gente vai discutir valores e se o senhor, como advogado, entende que há espaço real para uma condenação. Olha, o espaço para uma condenação, em se verificando um ilícito, espaço há. Mas eu estou aqui também como amigo da família, mas como advogado, e o meu interesse é que a senhora Cardoso consiga a reparação que ela deseja. Eu tenho a sensação mesmo que o plano patrimonial é muito secundário na sensação dela. Mas é o pedido que nós conseguimos imaginar. Entendi. Então, a reparação que efetivamente gostariam é, eventualmente, um reconhecimento de que a senhora passou por uma situação muito delicada, a responsabilização de que o hospital vai tomar medidas para que isso não aconteça novamente. Sim, que outras famílias não passem situação semelhante. Ok. Mas eu acho que ela foi muito inadequada mesmo. Eu acho que existe um espaço grande para melhoria aqui que o próprio hospital já sinalizou. Vamos conversar ainda na sessão individual. A minha preocupação é em relação à quantificação desse dano moral. Se há realmente um ilícito a ser indenizável. E eu fico bastante preocupado em comentar dessa forma, para que quando a gente voltar, sua cliente não comece a interpretar que discussão sobre valores equivale a dizer que ela não sofreu, e não me parece que é isso. Que bom que a senhora entende assim. Não é isso. Aliás, assim, eu não faz não é o pedido principal, mas um dos pedidos é um pedido de desculpas do hospital. Eu não sei se ela... se a enfermeira, eu esqueci o nome dela. Maria Alice. Maria Alice. Oferecesse um pedido de desculpas, e o hospital também, tenho certeza que isso ajudaria muito na recomposição dessa... ela foi... Na sua experiência, casos como esses são indenizados e em que valor? Depende. Na verdade... O senhor vê um ilícito civil que efetivamente se realizou ou uma questão de comunicação que pode ser resolvida com um pedido de desculpas? Como é que o senhor vê essa questão, doutor? Olha, para mim, tem aquela situação de um direito que se estabeleceu pelo hábito. Ok. Vinha sendo feito de uma forma... Né? A senhora é consumidora, de fato, mas de
Um tratamento, né? De uma certa forma de tratar o consumidor, vamos dizer, O consumidor. e que existe a expectativa de que você continue dessa forma. Agora, eu não conheço a legislação, a regulamentação médica. Quer dizer, até que ponto a enfermeira atuou dentro dos limites que ela pode. E mesmo a maneira grosseira de tratar o cliente, eu entendo que causa dano moral. Então, algum dano moral, eu entendo que há. Agora, a quantificação dele é difícil, porque nós reconhecemos, o senhor Cardoso estava mesmo em situação difícil, não se tratava de salvar a vida dele. Não, ele ia morrer. Não é isso. Quer dizer, não estamos querendo... Se fosse o caso, não estaríamos aqui no Juizado Especial. Sim. Né? Eu até acho que que a senhora Cardoso deseja mais do que uma indenização, seja qual for o valor em dinheiro, são esses pedidos de desculpas e essas manifestações. Eu acho que tem que ser tomada uma providência com relação a ela para evitar novos Exatamente. Ok. Bom, eu tenho o horário bastante premido, então vou encerrar aqui a sessão individual. Tem alguma coisa que nós conversamos que gostaria que eu não comentasse com eles? Não. Não? Então tá bom. Voltamos em 5, 10 minutos, já numa sessão conjunta, e vamos tentar resolver os últimos pontos. Muito obrigado. Senhor Amorim, obrigado por aguardar. Doutor Ivan, obrigado por aguardar. Situação bastante delicada, eu vejo o esforço do hospital de atender a paciente, ou a parente da paciente, do paciente de uma maneira eficiente e, vamos dizer assim, atenciosa, né? Deu para perceber do próprio discurso do hospital e, ao mesmo tempo, eu percebo que o hospital compreende a situação delicada em que ela... Uma situação muito delicada, realmente. Eu, nessa sessão individual, conversei com ela, tentei entender qual o interesse atrás do interesse dela de desligar a enfermeira. Ela falou que gostaria que o hospital padronizasse o tratamento das enfermeiras. Ela comentou que não gostou que a conversa entre uma enfermeira com ela fosse na frente de outras pessoas, né? E ela gostaria que as regras fossem mais estáveis. Ela se sentiu meio prejudicada por ter tantas regras. Uma enfermeira diz que pode uma coisa, outra diz que pode outra, né? Como é que vocês veem essa situação? Logo que a gente soube dessa situação toda, a primeira medida que surgiu à cabeça foi o seguinte: não, se tem uma regra, a partir de agora não vamos flexibilizar mais para mais ninguém. Mas em seguida já vieram pedidos de médicos e tal. Eu acho até que ela usou um termo que talvez a gente realmente devesse considerar, que é a questão da padronização. Certo. Eu acho que é possível estabelecer uma rigidez na regra, mas com padrões para flexibilizar, né? Então, se for flexibilizar, vai ser sempre assim. Em casos especiais, será sempre assim. Eu acho que o hospital tem, eu deveria ter falado com ela aqui e não falei. O hospital está pensando, como esses casos são mais comuns, em criar um setor da UTI específico, onde poderia permanecer um acompanhante. Mas seria dos 2 leitos permitiria o acompanhante. Mas são situações que delongam muito tempo para implementar, porque a UTI ela tem um posto de enfermagem que se volta para todos os pacientes. E esse paciente, se for para ficar um pouco mais retirado, ele sairia do foco de atenção. Então, mas há estudos nesse sentido de tentar garantir. Ok. Agora, tirando essa situação dela que motivou essa situação toda, a gente tenta pensar soluções, a gente tem dificuldade porque a rotina hospitalar é uma rotina que está muito sedimentada. Em todos os hospitais que você for, é mais ou menos igual. E a gente fica assim, o que a gente pode fazer? A gente ouviu falar que há em alguns hospitais UTIs particulares, assim, então vamos tentar fazer no nosso. E essa questão da padronização entre a comunicação, talvez, estabelecer que as enfermeiras, que só quem trate com acompanhante de paciente seja determinada pessoa que tem um perfil próprio, até porque, por exemplo, quando o paciente falece na UTI,
procedimento é muito rápido, os pacientes tentam fazer manobra de ressuscitar e tal, e às vezes realmente um acompanhante atrapalha essa situação. Então, Certo. se ter uma pessoa específica na UTI para se dirigir a essa pessoa, talvez seja uma possibilidade. A gente está vendo uma série de possibilidades administrativas do hospital para tentar melhorar isso. Isso. Turivan? Até conversei com o senhor Morim. A gente pode realmente pensar em novas ideias, porque não é do interesse do hospital ter novas ações. Agora, em relação aos danos morais, ele teria que pressupor uma conduta ilícita, como eu já tinha dito na sessão conjunta, uma conduta ilícita do hospital. E seria difícil ver uma conduta ilícita de um hospital que tenta garantir o melhor atendimento para os seus pacientes, ao restringir o acesso. Ela, inclusive, ficava 2 horas e meia, quando o ideal seria ficar meia hora. Já era uma... Tá. Um ótimo ponto, Turivan. Quando ela fala em danos morais, ela acho que fala muito mais em reparação. Né? Quando eu perguntei o que ela gostaria com a punição dessa enfermeira, ela falou, olha, eu gostaria que ninguém mais passasse pela situação que eu passei. De um momento de muita dor, e ali ainda me senti humilhada por uma enfermeira. Né? Ou seja, o que ela manifesta é uma intenção de ajudar o hospital a prestar um serviço melhor. Eu acho que o meu papel aqui como conciliador é facilitar essa comunicação. Então, se quando a gente voltasse a uma sessão conjunta, pudesse ser dada essa abordagem, eu acho que talvez fosse até mais eficiente que fosse dado pelo hospital, né, dizendo que convidá-la para ajudar o hospital a implementar esses novos mecanismos, essa nova forma de comunicação com os pacientes ou os familiares dos pacientes e assim por diante. Eu já conversei com o advogado do Dr. Tomás e indiquei a questão delicada que é discutirmos valores diante de um dano moral numa situação tão delicada como essa. Né? E eu pedi que eles considerassem que são coisas diferentes, porque se, por exemplo, o hospital dissesse não cabe dano moral nenhum, ela poderia interpretar que o hospital está dizendo que ela não teve nenhum sofrimento em função disso. Isso são coisas diferentes. Exato. Não tem sofrimento, mas a questão pecuniária, dano moral, implica sim. Então, antes de virmos para cá, a gente conversou com a direção do hospital. A direção do hospital tem 2 preocupações. Uma, a questão do precedente, né? Porque, na verdade, o sofrimento dela não decorre de nenhuma atitude do hospital, mas sim da perda. Todas as pessoas, eu diria assim, 8 de 10 pacientes da UTI falecem, né? Ok. É uma situação muito delicada. Então, a gente não podemos indenizar financeiramente. A gente pode, por isso, daí nasceu essa discussão. Se a gente for partir para o aspecto de algum tipo de remuneração, a gente realmente não consegue entender, por exemplo, porque qualquer valor baixo, que seria um valor que o hospital poderia pagar por mera liberalidade, poderia ser muito mais ofensivo do que... Bom ponto, senhora Morim. Se o senhor puder comentar isso com ela, seria muito importante, para dizer que não gostaria que ela interpretasse isso como a gente sabe disso, né? Um valor ou uma diminuição ao sofrimento dela, e que gostaria que ela ajudasse o hospital, eventualmente fazendo esse dinheiro que lhe pagariam por indenização, para gerar melhor tratamento ou algo assim. Eu tenho a impressão, e eles falando isso diversas vezes, que a preocupação principal é resolver essa questão do atendimento e não a questão então seria financeira. A questão mais... Isso. A minha preocupação como conciliador é como é que isso vai ser comunicado sem que ela se sinta prejudicada ou diminuída na sua dor. Tá? Então, esse é o meu papel aqui. Por isso, principalmente, que eu quis ter essa sessão individual, primeiro para configurar as expectativas dela e depois configurar as expectativas do... Qual é o valor do pedido dela? Ela pediu o teto, 14 mil. Mas pelo que eu entendi, o doutor estava não querendo analisar esse valor. Vamos levar isso para uma outra forma que atenda os interesses dela, que ela se sinta apreciada e, ao mesmo tempo, o hospital possa melhorar os serviços, possa, ou, pelo menos, projetar essa vontade que já foi registrada aqui de atender melhor o usuário. É que eu penso assim, vamos supor, quanto que o hospital poderia pagar, né?
qualquer valor que o hospital pudesse pagar, como eu já falei, seria, por mera liberalidade, seria um valor que até ofenderia mais do que falar assim, não, faz o seguinte, R$1.000 e estamos resolvidos. Eu penso que ela vai ficar muito mais ofendida. Agora, por outro lado, eu acho que tem uma proposta que poderia ser feita o seguinte, que ela gostaria que nós fizéssemos, sabe? Com uma situação, porque a gente não vislumbrou nada possível. Não vislumbramos, a não ser essas medidas que já estão sendo tomadas. Existe uma proposta implícita que as duas partes indicaram, que é de que algum valor siga em benefício do próprio hospital. Então, o hospital dirigiria um determinado valor para atendimento de pessoas carentes ou alguma coisa assim, que seria... porque o que ela quer é ajudar o hospital a melhorar os serviços. O que o hospital quer é registrar o sofrimento dela e atendê-la nas suas expectativas como usuário. Então, eu acho que podíamos tentar conduzir a comunicação dessa forma. A gente está com o tempo muito premido, eu vou chamá-la novamente, vamos sentar e começar daí. Okay. Eu peço desculpas, eu sei que é uma situação bastante delicada, mas eu vou ter que comprimir um pouquinho para a gente poder terminar em 45 minutos, que eu tenho uma outra conciliação ainda essa noite. Okay. Alguma questão que conversamos tem que ser mantida confidencial, não ser discutida com ela? Não, pelo contrário. Ok, tá bem, eu tenho que perguntar isso de forma prática do conciliador. Muito obrigado, já vou chamá-los e já continuamos. Senhora Cardoso, doutor Tomás, obrigado por aguardarem, obrigado também, doutor Ivan e senhora Amorim, agradeço a todos pelo esforço que estão fazendo. Essa é uma situação, eu vejo, bastante delicada, ao mesmo tempo eu vejo que a senhora tem uma participação muito importante e bonita, se me permite dizer, que é querer ajudar o hospital a melhorar os serviços prestados, né? E, de outro lado, o hospital também está com uma postura muito elegante, muito bonita, no sentido de querer prestar o melhor tratamento possível para os pacientes e familiares dos pacientes e com abertura para ouvir o que os pacientes têm a sugerir em relação a atendimento e de satisfação de usuário e assim por diante. Eu lamento não ter mais tempo para conversar sobre isso por pelo menos mais meia hora ou uma hora, porque eu vejo que essas conversas estão sendo muito produtivas. E, ao mesmo tempo, eu vejo que daqui a 10 minutos eu tenho uma outra conciliação para realizar. Eu queria, então, começar fazendo um breve resumo do que foi dito em relação ao hospital. O hospital, então, registrou a compreensão de que a senhora realmente quer ajudar o hospital a prestar um serviço melhor, né? Manifestaram que se esforçam para atender da melhor maneira possível e compreender da melhor maneira possível o sofrimento dos familiares de pacientes, né? Que entenderam essa sua preocupação em relação à padronização de tratamento como uma sugestão muito importante, né? Viram a sua preocupação em melhoria de práticas do hospital como algo que realmente deve ser incorporado. E agora chegamos ao momento de, mal ou bem, tentarmos direcionar para um fechamento. A senhora indicou que gostaria que o hospital melhorasse algumas práticas e padronizasse. Eles indicaram que gostariam de padronizar essas práticas e melhorar realmente a comunicação com os pacientes. Me parece que talvez pudesse haver agora uma comunicação, uma proposta por parte do hospital ou mesmo... Senhora Cardoso, eu havia conversado com o conciliador. O hospital está fazendo estudos para viabilizar que a gente tenha na nossa UTI, dos 2 leitos, pelo menos 2 em que seja admissível um acompanhante. Então seria feita uma reestruturação e haveria lá, como tem nos apartamentos normais, uma cama, um sofazinho cama, nos apartamentos normais em que o acompanhante poderia ficar. Não poderíamos permitir isso na UTI inteira, mas em situações especiais como a da senhora, que a senhora passou, e existem outros pacientes que às vezes se sentem muito sós e tal, a gente garantiria essa assistência. Só que isso depende de um tempo de estudo, de toda uma readaptação. Mas eu gostaria de garantir à senhora que nesse sentido está sendo feito
alguma coisa, porque a gente percebeu o quanto que essa questão da UTI precisa ser repensada, né? Realmente deixar um paciente em estado terminal sozinho não é a situação desejável, meia hora por dia, mas por outro lado existem outros pacientes que não estão em estado terminal, estão em ataque cardíaco, são situações que o acompanhante pode mais atrapalhar do que ajudar, o que não era, com certeza, o caso da senhora. Agora, nós gostaríamos da ajuda da senhora, no sentido assim, o que podemos fazer a mais em relação à senhora? Porque a gente sabe que a senhora tem uma disposição muito grande de ajudar, mas infelizmente o hospital, nós estamos assim, sem saber o que fazer, de forma a oferecer para a senhora algum alento para essa situação toda. Eu vou tomar a liberdade de repetir com ela uma frase. Nós conversamos com a direção sobre a possibilidade de podermos, por liberalidade, fazermos um pagamento. Mas as quantias que foram discutidas parecem mais ofensas à senhora do que propriamente, né, porque o hospital, para pagar qualquer coisa por liberalidade, seria valores que eu tenho certeza que não atenderão. Então a gente pensa que, em vez de ajude-nos a tentar fazer essa reposição de alguma forma. Posso fazer uma colocação? A senhora Cardoso estava meditando sobre esse assunto e cada vez mais se afirmando que ela não quer dinheiro, que aliás ela chegou a me afirmar que chegaria a ficar ofendida. Eu falei, mas como é que ele resolve essa reparação? Então ela sugeriu uma doação no valor dessa quantia a uma instituição de caridade, ela deve indicar alguma, e mais aquela reparação que ela realmente espera, que são um pedido de desculpas, formal, e... Já que a gente não pode transferir essa enfermeira, né, para um outro setor que não seja UTI, porque eu achei ela muito inadequada, não é? O setor. A senhora fez Eu acho que ela não essa tem... sugestão que a senhora fez, ela é possível. Ela não tem perfil para UTI. A senhora está trazendo uma informação que é possível o hospital atender. Por quê? Porque assim, não seria o caso, o hospital entende que não seria o caso de demissão. Não. Por quê? Porque é uma funcionária antiga e que tem todo o respaldo do quadro clínico, os médicos todos respaldaram a atitude dela. Ela foi disciplinadora, né? Mas, por outro lado, essa remoção nós podemos verificar com o hospital. E com certeza, se isso for feito, eu não posso garantir agora de antemão porque depende de outra situação, mas se isso for feito, a senhora será comunicada. Em relação a essa proposta de doação... O hospital, ele tem intuito de lucro? Não tem. Ele tem o hospital em si é uma associação sem fins lucrativos. Na verdade, é mantido por uma associação beneficente. Ok. Já trabalha, então, nesse sentido, né? Já trabalha nesse sentido de fazer... na verdade, quando a gente fala assim, tem uma mantenedora que sustenta, que recebe e tal. Quando a gente fala em doação, a gente poderia, me permite contribuir com essa proposta. Eu havia até comentado com o médico, com o Dr. Ivan, sobre a possibilidade de, em vez de desembolsarmos o dinheiro para fazer uma doação, se a senhora tivesse alguma instituição para indicar, e aí selecionaria, se fosse uma instituição de idosos, ou se fosse uma instituição de crianças, poderia haver a possibilidade de pegarmos aí uma equipe médica e fazermos um mutirão nessa instituição, alguma coisa assim. Só um pouquinho. Eu acho que a questão, na verdade, é a inadequação da enfermeira que não tem perfil para a UTI. Preocupada com outras famílias que vão ficar realmente desassistidas, eu acho que a questão, na verdade, é um processo de educação dela, é uma coisa de treinamento com ela, ou troca de espaço dela para outro local. Eu acho que essas suas palavras de colocação, que aceita realmente a sugestão, que acha que eu acho que isso aí tudo já resolve uma parte da questão. E o hospital tem disposição de fazer um treinamento com essa enfermeira ou conversar com ela em relação a essa questão? A gente depois de toda essa situação, a gente já vem exatamente vendo a possibilidade de, em cada setor, ter uma pessoa específica que trate com pacientes de questões delicadas. É suficiente. Então, isso agora, eu preciso só entender também que o hospital é um hospital
de porte razoável, que essas modificações demoram, porque os profissionais trabalham em regime de plantão, então todas essas questões serão colocadas. Eu posso dar para a senhora o nosso compromisso de que nos empenharemos nesse sentido. E eu acho que o hospital tem interesse nessa proposta de doação. Nós gostaríamos de demonstrar nosso sentimento em relação a tudo isso que aconteceu, procurando, acho que a proposta do doutor é bastante razoável, de uma doação, só que a gente talvez preferisse usar dos próprios serviços do hospital. Aí, doutor, me permite falar por quê? Porque seria uma forma também de o hospital demonstrar, né, que é um hospital que tem a preocupação com esses aspectos sociais. Então a gente poderia verificar, só eles escolheriam uma instituição e a gente montaria uma equipe adequada para essa instituição, seja de idosos, seja de crianças, e que a gente faria um mutirão de atendimento num final de semana. Isso seria bom para o hospital, seria excelente para as crianças, e a gente gostaria, na medida do possível, de continuar contando com a colaboração da senhora, nesse sentido. Assim, se ela vai indicar a instituição, se ela quiser estar lá no dia, vai ser ótimo. Alguns médicos e enfermeiros da equipe comentam até hoje do carinho que nunca viram durante o período de internação, porque na UTI normalmente não fica acompanhante. E quando fica, chama atenção. E foi uma coisa que chamou atenção, a maneira como a senhora se dedicava ao marido da senhora, o carinho que a senhora dedicava a ele. Então, as pessoas sentem, quem sabe, o exemplo da senhora pode cativar, né? E pode sensibilizar os profissionais médicos. Muitas vezes lidam com essa situação de forma muito cotidiana e se perdem, né, assim, às vezes, nessa situação. Então a gente gostaria de contar com a colaboração da senhora. Como é que a senhora vê isso, senhora Gloriosa? Eu acho que toda modificação da postura diante dos clientes é muito bom para o hospital. Eu acho que tem a acrescentar, né, você vai ser o diferencial desse hospital em relação aos demais, mas a minha questão é mesmo com a enfermeira. Tá. Ela não tem perfil para UTI. Tá, então, a questão é a remoção dela da UTI. Tá. Posso assegurar para a senhora que todas as medidas para que ela seja relocada vão ser tomadas. Talvez não possa ser feita de imediato, porque ela é uma excelente profissional, mas até para colocar, porque ela é a chefe do posto de enfermagem. E essa chefia de posto de enfermagem exige umas qualidades, algum tempo, mas logo que nós tivermos condição, ela será removida. Se isso pode durar uns 2 ou 3 meses. Não tenho pressa. Se vocês quiserem, eu faço uma carta para ela falando do meu sofrimento. Ótimo, acho que seria muito positivo. A gente, a senhora encaminhar para a gente, nós faremos questão de entregar. Isso para mim é importante. Tá ótimo. Isso é muito bom, muito positivo da senhora ter comentado isso. Eu vou então registrar esses pontos que foram indicados em um termo e vou pedir que os senhores então assinem para a gente poder concluir os nossos trabalhos essa noite. E agradeço a todos pelo esforço que envidaram para realizar isso, principalmente os advogados. Eu sei que é uma situação que muitas vezes a vontade que dá de entrar direto no mérito de questão jurídica, e eu vi que os advogados tiveram uma postura muito prudente de deixar que essas situações fossem resolvidas naturalmente, como foram, né? Peço desculpas se apreciei essas conversas tão delicadas, mas novamente temos o horário bastante premido. Então eu vou pedir que aguardem ali fora, vou redigir o termo e logo vou chamá-los para assinar, ou alguém vai chamá-los para assinar enquanto eu começo já a próxima conciliação. Obrigada. Okay. Muito obrigado. Uma vez, muito obrigado pela senhora, e nos desculpe, qualquer atendimento no nosso hospital vai estar sempre de portas abertas para a senhora e para qualquer outro familiar da senhora, tá bom? Obrigada. Boa noite. Terminamos de assistir a um vídeo exemplificativo do processo de conciliação. Vale ressaltar que este é apenas um exemplo de uma conciliação e não um modelo. Isto porque cada conciliador vai desenvolver o seu próprio estilo de conciliação, adotando naturalmente da melhor maneira possível as técnicas autocompositivas que foram apresentadas nesse vídeo. Para maiores informações em relação à conciliação, convidamos o espectador a visitar a página www.conciliar.cnj.gov.br. Obrigado.